Apresento a vocês a nossa saia Oxford, essa saia maravilhosa que eu coloquei para fazer conjuntinho com o nosso colete Lula. Olá costureira, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal e na aula de hoje você vai aprender como você vai fazer para montar a sua saia Oxford, que é essa saia de prega linda, maravilhosa com essa prega aqui fechadinha, pespontada que eu simplesmente amei. Se você E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cris Mesquita, sou modelista e costureira e eu compartilho com vocês aqui esse universo e eu estou com essa novidade que é o meu site de moldes online. Essa saia é uma das peças que estão disponíveis para você comprar lá. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o seu molde e poder fazer a sua saia. Então eu já estou facilitando bastante esse seu processo, que você vai precisar pular essa parte da modelagem, né, e já partir para os próximos passos, que é cortar e costurar a sua saia Oxford. Ela está disponível do tamanho 36 ao 50, tá bom? Então você vai ver lá a grade, você pode comprar tanto a grade completa, quanto pode comprar apenas um tamanho específico. Olha lá a tabela de medidas, vê qual que é o seu tamanho, escolhe lá para você comprar o tamanho certinho. Para vocês terem uma noção, eu uso o tamanho 42 e eu tenho 1,72 m de altura. Tá bom? Com relação a tecido, para fazer essa saia eu gastei ali 3 metros, tá, de tecido e eu usei um crepe alfaiataria. De preferência, uso tecidos encorpados e que tem um pouquinho de elastano para fazer essa saia, que ela vai ficar com caimento assim, ó, perfeito. E para mais dicas de tipo de tecidos e quantidades e aviamentos, vai junto na ficha técnica assim que você adquire o seu molde. E falando em molde, se você não faz ideia de como funciona a montagem de molde digital, como que você recebe esse arquivo, como que você imprime e deixa ele prontinho, eu preparei um vídeo explicando todo esse processo para você chegar até a montagem do seu móvel final e você tá prontinho para poder seguir aqui a aula. Então vou colocar aqui na descrição o link dessa aula para você estar assistindo e deixar aí o seu molde, ó, prontinho, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que também sonham e poder fazer as suas próprias roupas e fazer também o colete, a saia e sair, ó, prontinho para arrasar. Então vamos lá para a nossa aula. Vamos colocar a mão na massa e ir para a parte prática da nossa saia Oxford. Eu já estou aqui com ela já cortada, já montei, né, todos o molde, já deixei ele todo cortadinho e são duas partes que compõem a nossa saia, que é o nosso cos e a nossa saia, porque a mesma modelagem que eu vou usar para frente, eu vou usar também para as costas. Ela é uma saia bem clássica, de alfaiataria, e ela ficou simplesmente um arraso. Eu trouxe aqui algumas sugestões de tecidos, né? Então, dê preferência para tecidos de alfaiataria, tá? Como crepe alfaiataria, o twill, gabardine. E com relação à quantidade, vamos gastar 3,5 metros para fazer essa saia. Sim, gasta muito, mas é por conta das pregas, tá bom? E aí eu já cortei um dos lados da minha saia, eu vou cortar o outro, que eu primeiro quis cortar para fazer um teste, ver se realmente era essa quantidade. E sim, é essa quantidade. Então vamos lá. E também tem todos os aviamentos, vamos precisar só de entretela de malha e um zíper invisível, tá bom? Então eu vou tirar aqui a modelagem, vou abrir o meu tecido e vou explicar para vocês como que vai ser o corte. Então o tecido que eu vou estar trabalhando aqui é um crepe alfaiataria. Como eu falei pra vocês, eu já cortei um lado e essa saia realmente, gente, ela gasta bastante tecido, tá? Não se espantem, mas vai dar tudo certo. Então, o que acontece? Geralmente, a gente sempre dobra, né, o tecido na largura dele, né? Colocando assim, orelha com orelha, e a gente corta assim, né, no comprimento aqui do tecido. Porém, esse meu molde, ele é muito grande, então ele não vai caber desse jeito. Então, eu vou precisar dobrar aqui, ó, ao contrário, tá? Então, eu vou precisar dobrar o meu tecido. Então, eu dobrei meu tecido no comprimento e não na largura, tá? E aí, eu vou precisar posicionar aqui o centro na dobra do tecido. Eu vou fazer assim, pela questão aqui do aproveitamento do meu tecido, tá? E aí, lembrando que
Aqui, né, tá na dobra do tecido, nessa parte de cá. E o meu molde, ele já tá todo com margem de costura. Então, só vou posicionar aqui em algumas partes e vou recortar aqui em volta. Então, como foi que eu fiz, né? Eu primeiro dobrei um lado, cortei a primeira parte da saia, depois eu dobrei o outro lado e cortei essa parte da saia aqui. Vocês vão fazer o mesmo. Depois de cortado a saia, deixa só eu virar o meu molde assim. Aqui em cima, na parte da cintura, você vai ver vários tracinhos. Esses tracinhos são piques, para fazer justamente a marcação das pregas. E eu preciso que você transfira todos eles aqui, ó, pro seu tecido. Então, onde tem um risquinho desse, eu preciso que você, ó, faça um pique no seu tecido, tá bom? E eu vou reservar aqui essa saia, lembrando que o outro lado eu já cortei, então faça esse processo por aí também, tá? E aí eu vou cortar o meu cos e o restante, gente, vai ficar aí pra eu fazer um top, alguma coisa assim, porque vai sobrar, tá? Não tem como eu falar assim, ah, esse modelo não tem desperdício? Tem. Infelizmente tem, mas aí a gente reaproveita, né, fazendo alguma outra peça. Então, vou cortar aqui o meu cos, lembrando que eu preciso cortar ele 2 vezes aqui no tecido. Então, já temos aqui a nossa saia cortada no tecido e falta só cortar o cos lá na entretela. Então, corta, prepara o seu cos e vamos agora já partir para a máquina e começar a costurar nossa saia Oxford. E olhem só como tá ficando a belezinha da nossa saia. Então, eu fiz um dos lados para mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. A gente vai deixar a nossa saia desse jeito. Como frente e costas são iguais, eu fiz um lado para ver como que ficaria. E eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer o outro lado. Mas, gente, tá simplesmente perfeita. Olha só, bem marcadinha aqui as pregas. Fiz aqui, ó, as costuras, né? Para ficar sentadinho aqui em cima. E ficou simplesmente perfeito. Então, vou reservar esse lado aqui que tá pronto. E vou pegar o outro aqui que está por fazer. Para ensinar para vocês como que ia fazer o passo a passo, né, da costura. Para ter aquela construção ali da nossa saia. Então, lembram que aqui em cima a gente fez piques? Então, ó, você vai, começando aqui pela lateral, você vai, ó, juntar o primeiro pique com o segundo pique. Você vai fazer assim, colocar pro lado, ó. Esse aqui eu vou colocar pro lado de cá. Aí, ó, vou fazer de novo. Vou pegar aqui, ó, 2 piques. Vou juntar. Virar para um lado. E vou colocar aqui o alfinete para segurar. E aí, você agora vai repetir esse processo com todos esses piques. Lembrando que você vai precisar sempre virar as pregas para um mesmo lado, tá? Essa é a ideia. E vai totalizar 7 pregas. Prontinho, então, ó, todas as minhas pregas aqui já estão marcadas aqui na parte de cima. E agora a gente vai lá pro ferro e no ferro eu vou marcando as pregas aqui de baixo. Mas se você quiser, aqui na própria mesa, ó, você já pode, ó, dobrando assim e colocando um alfinete, que assim já vai te ajudando quando você for lá para a máquina. Aqui a gente, pro ferro, né? Aqui a gente consegue controlar melhor. Lembrando que aqui embaixo, a nossa prega ela vai ter mais ou menos a mesma largura da prega daqui de cima, tá? Sendo que a distância de uma para outra vai ser maior embaixo do que em cima, porque a nossa saia ela é mais enxutinha em cima e ela vem abrindo aqui para baixo. Então, lembre-se desse ponto.
E eu vou vir aqui, ó, colocando esses alfinetes, posicionando aqui as minhas pregas, tá? Pode fazer isso aqui que vai te ajudar antes da gente ir lá pro ferro. Prontinho, então, ó, gostou de como ficou? Vou agora no ferro e vou passar bem, vincando cada uma dessas pregas. E depois vamos para a máquina. Pregas passadas, agora eu estou aqui na máquina para a gente fazer aquelas costuras aqui na nossa prega. Essas costuras são opcionais, se você quiser deixar só as preguinhas assim marcadas também pode, tá? Eu vou fazer porque eu acho que vai ficar mais bonito, vai dar um tchan um pouco mais elegante à nossa peça. Então, como que eu vou fazer? Sempre a costura, eu vou fazer ela por cima, que eu quero essa costura aparente, tá? E vai ser justamente na parte aqui, ó, onde a minha prega está aberta. Eu quero deixar ela fechadinha. E como que a gente vai fazer esse processo, ó? Vai ser um pesponto bem simples. Você vai colocar a sua prega aqui embaixo da máquina. Aí, ó, você encaixou a sua agulha, você começa fazendo um retrocesso. E eu vou costurar aqui, ó, 12 centímetros, tá? Então, eu venho aqui, ó, com a minha fita métrica, vou marcar aqui, ó, 12 centímetros e vou costurar até aqui. Se você quiser costurar menos, tá? Pode ficar tranquila. Mais do que 12 eu acho que já é demais por conta do quadril, tá? Então, 12 ali é o tamanho limite, mas pode ser menos do que isso. Aí, ó, você vem costurando bem na pontinha. Chegou na marcação dos 12, você faz, ó, um retrocesso e tira. E aí que a sua prega já está, ó, pespontada. E aí você vai repetir esse processo com todas as suas outras pregas. Por isso que é importante elas estarem bem vincadas, que aí vai deixar esse processo aqui mais fácil. Prontinho, então tá vendo? É um passo bem simples. E a nossa saia já está aqui, ó, com as preguinhas montadas. Então, você vai repetir o mesmo processo com a sua outra parte da saia, que eu falei que é igual. E agora, depois que estiver pronto, o que a gente vai fazer? Vamos agora juntar frente com costas. Então, vamos fechar aqui as laterais. E o que acontece? Nesse lado aqui, ó, que fica mais largo, né, que é o lado que não tem prega, por assim dizer, porque o fundo da prega ficou pro lado de lá, eu vou priorizar este lado para colocar o meu zíper, tá? E esse lado que tá aqui, ó, ser a lateral que vai ser toda fechada. Então, eu vou pegar aqui a minha saia. Vou colocar aqui por cima e vou fechar as laterais. Então, eu vou fechar primeiro esse lado e do lado de cá, que vai ser o lado que eu vou colocar o zíper, eu vou costurar, mas eu vou deixar um pedaço aberto, que vai ser espaço para o meu zíper. E com relação a acabamento para essa saia, eu vou estar utilizando a overlock, mas se você quiser que na lateral, que vai ser toda fechada, você pode costurar com a costura francesa. E desse lado de cá que vai ter o zíper, você pode fazer acabamento com viés, tá bom? Então, vou aqui, ó, agora costurar. Então, aqui do lado eu vou deixar mais ou menos uns 30 centímetros. E depois eu começo a costurar. E a costura de onde vai o zíper, deixa ela um pouquinho mais larga, tá? Pronto, então a saia eu já vou reservar
para poder daqui a pouco passar o overlock. E agora eu vou pegar aqui o meu forro. Essa saia, se você quiser, você pode fazer ela sem forro, tá? Mas eu optei por fazer com forro porque esse meu tecido, ele é grossinho, mas ele marca muito os detalhes, tipo, marca muita calcinha e tudo. Então eu vou fazer com forro por conta disso. Aqui no forro, vou começar juntando as laterais, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na saia. Um lado eu vou fechar completamente e o outro lado eu vou deixar um buraco por conta do zíper, tá? Então já vou deixar aqui, ó, o buraco desse lado. E o outro lado eu vou fechar aqui, ó, por completo. Prontinho, então vou reservar também o forro, porque eu também vou passar o overlock aqui nas laterais. Então, saia pronta ali, vamos agora para o nosso cos. O meu cos, ele já está todo entretelado, como vocês podem ver. A entretela serve pra gente dar uma estrutura, né? Pro nosso cos, ele fica bem mais durinho e cos precisa sim ou sim de entretela, tá? Não tem opção. Se você tiver, né, sua entretela estiver maior do que o seu tecido assim, ó, você pode cortar para assim não grudar em nada. Então agora o que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, o seu cos, vai colocar aqui, ó, um cos por cima do outro, colocando direito com direito, e vamos começar unindo, ó, essa parte aqui de cima, tá bom? E vamos unir aqui, ó, com 1 centímetro de margem de costura. Prontinho, então, ó, cos costurado, eu vou pegar aqui uma tesoura e vou fazer pix aqui, ó, em toda essa costura, para poder assentar melhor, tá? Os pix, eles são fundamentais. E aí, ó, agora eu vou pegar aqui o meu cos do jeito que ele tá e eu vou abrir. E aí, essa costura que ficou em excesso, a gente vai jogar toda pro lado, que vai ser o lado do acabamento. E vamos passar aquele pesponto aqui, ó, bem na pontinha. Prontinho, então aqui meu cos já está finalizado. O que eu vou fazer? Agora eu vou lá passar o overlock em tudo que precisa. Vou passar aqui meu cos no ferro e já volto pra gente continuar com a costura. Já voltei lá da mesa de passar, já overlockei tudo. Nossa saia já está bem adiantada, ó. Passei o overlock aqui nas laterais, tá vendo, ó? Que nem eu falei pra vocês. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos unir a nossa saia com o cos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu cos, também já tá todo passadinho. Vou dobrar ele aqui ao meio, ó, assim. E vou fazer um pique. Bem aqui, ó, na metade. Pode fazer nos dois lados, tá? Tanto no acabamento quanto no principal. Beleza, então aqui, ó, onde tiver o seu pique, você vai abrir, né, o seu cos. E nós vamos colocar aqui, ó, o pique do lado do tecido principal, tá? E vamos colocar ele aqui, ó, junto com a costura da lateral que está fechada. Vou colocar aqui a costura com pique. E vou colocar aqui um alfinete para segurar. E agora eu vou pegar aqui, ó, a extremidade do meu cos e eu vou pegar aqui, ó, a extremidade da minha saia, naquela parte ali, ó, que está aberta da minha saia, né? E vou colocar aqui. E agora eu vou distribuir toda a minha saia aqui no meu cos. Tá vendo que encaixa perfeitamente? Então, quer dizer que a modelagem ficou perfeita. Então, vamos posicionar aqui, ó, tudo. Depois eu venho cortando todas essas linhas, tirando tudo. Beleza, e aí do outro lado você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar aqui, abrir o cos, vai colocar aqui, ó,
a saia com o cos e vai distribuir tudo aqui, ó. E vamos agora costurar, unindo a saia com o cos, fazendo aqui, ó, com 1 centímetro de margem de costura. Prontinho, então já temos aqui, ó, saia costurada no cos. Vamos repetir o mesmo processo agora com o forro. E tem que agora a nossa saia falta só um pouquinho. Então eu já coloquei o forro, que nem eu falei pra vocês, né, repetindo o mesmo processo, igual como eu coloquei a saia. E aí provei no corpo para poder fazer a marcação de onde vai o cos. Onde vai o cos não, onde vai ser o zíper, né? É muito importante, porque não necessariamente você vai colocar só aquela medida ali de 1,5, que geralmente é a margem que eu coloco. Por exemplo, aqui o meu eu vou precisar entrar um pouquinho mais, tá vendo? Então prova no corpo, que é muito importante você fazer esse processo, tá bom? Prova lá. E aí se tiver que fazer também algum ajuste, alguma coisa, esse é o momento, vamos fazer depois. E aí agora, para colocar o zíper invisível, eu vou estar trabalhando com o zíper invisível. O meu aqui é grande, mas eu corto ele depois, tá? Eu tava crente que eu tinha zíper bege, mas na verdade ele não era bege, é meio amarelinho. Mas vai ser ele mesmo, tá bom? Eu vou colocar ele aqui fazendo acabamento embutido. Vou usar o meu forro para fazer o acabamento embutido, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui, deixar o forro solto. Vou pegar aqui, vou colocar aqui o meu zíper, lembrando de sempre colocar aquela partezinha transparente, ó, da linha para baixo. Prontinho, já posicionei aqui o meu zíper, vou trocar o meu calcador, pro calcador de zíper invisível. Por isso que eu falei, ó, pra gente colocar sempre do lado onde a prega ela tem um espaço que ela tá virada, né? Porque se a gente precisar fazer algum ajuste, né, apertar um pouquinho mais, aqui fica mais fácil do que se tivesse uma prega aqui no meio atrapalhando, tá bom? Pronto, costurei um lado. Vou fechar aqui, ó, pra poder marcar aqui a costura da cintura, para poder colocar o zíper agora aqui, ó, do outro lado. Pronto, então aqui, ó, já alfinetei tudo desse lado de cá e agora eu vou costurar. Hora da verdade, ó, pra ver como ficou aqui, ó, o encontro. Aí fica perfeito, tá vendo? Mesmo esse amarelinho nem apareceu. Então agora vamos, ó, fazer o acabamento e esconder, né? Embutir aqui esse zíper. Pra isso eu vou trocar aqui o calcador pro calcador de zíper comum.
Vou abrir aqui o zíper. Aí, ó, aquela partezinha que fica solta, ó, do zíper, eu vou colocar lá pra baixo e vem aqui, ó, com o meu forro passando por cima. E eu vou virar aqui pro lado que tá a costura, que aí eu vou costurar bem aqui, ó, do lado. Bora desvirar pra ver como é que ficou. Aí fica assim, ó, perfeito. Completamente diferente de deixar assim, ó, assim é muito feio, né? Ó, a diferença. Então agora a gente só repetiu o mesmo processo do lado de cá. Pega aquela partezinha do zíper que tá solta, joga pra baixo. E você vem aqui, ó, com o forro por cima. Prontinho, então olha só como ficou o nosso zíper. Perfeito o acabamento. E agora eu vou só ajeitar aqui o finalzinho. Então, eu vou vir aqui, ó, pelo avesso. Vou pegar aqui, ó, o meu zíper, vou dobrar ele assim, ao meio, ó. E aí, aqui eu vou conseguir ver onde foi a costura do zíper, tá vendo? Ó, eu vou passar uma costurinha bem aqui do lado e descendo. Por isso tem que ser com esse calcador aqui, ó. Então agora, ó, ficou perfeito aqui o nosso zíper e também o acabamento. E, gente, nossa saia já tá pronta, falta agora o último elemento que vai ser, ó, fazer a barra, e nós vamos fazer ela aqui agora. Então, vou voltar aqui, né, com o meu calcador. E aí, ó, aqui eu vou fazer uma costura, uma barra simples, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha barra e vou dobrar ela 2 vezes. Aí é só fazer esse mesmo processo no forro, tá? Da barra, e essa saia vai estar pronta. Vou terminar aqui, passar tudo direitinho, colocar no corpo e vou mostrar pra vocês o resultado final do corpo. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Você está com a sua saia Oxford pronta, linda e maravilhosa. Gente, essa saia, ela é simplesmente um arraso. E ela é bem simplesinha, vocês viram, né? Que tanto a frente quanto as costas é a mesma coisa. Então você vai estar aí, ó, com a sua saia prontinha, linda, pra você arrasar e costurar. Não esquece de compartilhar, que eu amo ver a evolução de vocês e ver como que ficou o resultado final. Um beijo e espero a nossa próxima aula. Tchau!